Olá pessoal, bem-vindos ao Programa Todo Dia. Essa será a nossa quarta aula do nosso curso de AngularJS. Bom, na nossa última aula nós vimos como trabalhar com modules, como a gente consegue personalizar um módulo para poder fazer futuras personalizações na nossa aplicação. Bom, hoje nós daremos prosseguimento a essas personalizações. Essa videoaula, na verdade, vai ser uma recapitulação de tudo aquilo que a gente já viu no post que está lá no Programa Todo Dia. Se você for na seção de AngularJS, você vai conseguir ver todo o curso. Isso eu estou falando se você já não acompanha o site. Então, nós estamos nesse vídeo representando uma recapitulação da nossa quarta aula. Mas tudo bem, o que nós fizemos na verdade? Bom, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi ir lá no site do Angular, e nessa seção onde nós fazemos o download do framework, e nós vimos aqui no Extras, nesse Browse Additional Modules. Por que nós vimos aqui? Porque nós precisamos baixar para funcionar as nossas routes esse outro módulo que o Angular tem, que é o Angular Route.js. Ele que vai fazer todo esse controle das rotas da nossa aplicação. Então nós precisamos fazer o download desse JavaScript e jogar no nosso projeto. A gente faz isso clicando no link. Todo o conteúdo do arquivo vai ser mostrado no seu navegador. Você vai dar um Ctrl A aqui para selecionar tudo, copiar e lá na sua aplicação criar um novo arquivo dentro da nossa pasta Angular, que no caso deu o nome de angular.routes.js. Você vai clicar nele, vai colar todo o conteúdo aqui, salvar. Pronto, então você já tem o arquivo routes na sua aplicação. Feito isso, nós precisamos importá-lo no nosso index.html, que foi aqui. Então nós já importamos ele aqui. Se você notar bem, o nosso import mudou um pouco. Eu não estou colocando mais o app aqui no nosso para fazer a importação dos nossos arquivos. Por quê? Porque agora nós estamos rodando essa nossa aplicação dentro de um servidor Node.js. Porque sem ele nós não conseguimos tratar dessas requisições HTTP que nós fazemos todas as vezes que nós solicitamos essas mudanças de rota. Se você não viu esse vídeo ainda e não sabe como fazer, vai lá no post mesmo que tem um link redirecionando para essa aula como setar esse servidor. Ok, então aqui eu importei o arquivo e já consigo utilizar as funcionalidades das minhas routes. O que eu preciso fazer agora? Eu vou aqui no meu arquivo module.js. O que eu fiz foi, na verdade, antigamente nós só tínhamos aqui o nome do nosso module, que no caso continuou sendo MyModule. A diferença é que dentro desse colchete que estava vazio, eu adicionei uma route que eu vou precisar, que vai ser a própria ng-route. Agora eu consigo utilizar as funcionalidades que estão dentro desse arquivo angular.routes.js. Como a gente já consegue utilizar ele, então eu já vou chamar a nossa variável module, que ficou meio vago até então na última aula o que nós faríamos com ela, e vou chamar uma funcionalidade que chama config. Dentro desse config eu passo uma função e eu passo aqui uma variável do Angular mesmo, que vai ser o route provider. Toda essa questão desse cifrão e tudo mais aqui, nós veremos na próxima aula, onde nós veremos o conceito do controller, que nós veremos por que nós importamos utilizando esse cifrão. Mas por enquanto basta você saber que nós utilizamos ele para executar algumas funções do Angular. Ok, então esse Route Provider, nós vamos conseguir mapear todas as URIs do nosso projeto. Ou seja, na hora que eu colocar, por exemplo, localhost barra, na verdade, hashtag barra, só a barra vai me mandar para a home da nossa aplicação. Que aqui eu não defini um controller ainda, porque como eu disse vai ser um assunto da nossa próxima aula. E aqui dentro eu coloquei o template URL, que vai ser na verdade o arquivo HTML que ele vai chamar, que vai representar o conteúdo daquela route. Então, basicamente eu estou dizendo, quando a minha chamada for somente barra, eu utilizo o controller que eu setar aqui, e eu vou chamar o template que estiver sentado aqui. Agora, quando a chamada for barra user, ou seja, eu quero ir para uma página do usuário, eu vou chamar esse controller e o template que eu vou chamar vai ser esse aqui, vai ser do user.html. Só que, se eu não encontrar se nenhuma requisição que eu fizer, por exemplo, se uma URL que eu estiver chamando estiver errada, eu vou cair nesse otherwise. É o conceito de if-else aqui. Se for if, executa isso aqui, else if, executa isso aqui. Se nenhuma das opções for, eu vou colocar um else lá embaixo, que vai ser para qualquer outra coisa. Então vai ser
basicamente esse otherwise. Ele vai redirecionar para a nossa home, que no caso vai ser essa daqui. Vai chamar o home.html. Ok? Então aqui agora nós já temos configuradas as nossas rotas da aplicação. Ok, então o que nós precisamos fazer para dar continuidade? Bom, nós precisamos criar esses arquivos. Então dentro do nosso app, nós criamos uma pasta view. Dentro dessa view eu gosto de separar tudo com pastas, como eu já disse anteriormente, para facilitar a organização. Dentro dessa view eu criei duas pastas, home e user, e dentro delas eu criei um arquivo com esses nomes. Vai ficar home.html e user.html. Dentro desses arquivos eu tenho um código bobo aqui, eu só tenho uma frase, só para diferenciar quando eu estiver fazendo essa transação, para você ver que realmente o conteúdo muda. Então o home vai ter só esse conteúdo da home e o user vai ter view do usuário. Mais para frente nós vamos elaborar isso melhor. Então nós vamos trabalhar com HTML mais elaborado mesmo. Nós vamos ter alguns componentes, nós vamos ter uma tela mais bonitinha para representar melhor tudo isso aqui. Ok, agora aqui nós já temos o conteúdo que vai ser mostrado na nossa view. Agora, como que na verdade ele vai chamar essa div ou essa div? Bom, o que acontece é, nós precisamos definir no nosso index.html uma div dentro do nosso body. Dentro desse body eu coloquei essa div com id viewport só para eu saber que é aqui que vai ser renderizado todo o conteúdo das nossas rotas. Ok, esse ID não vai fazer nada, simplesmente para eu saber mesmo. Quando eu entrar aqui, já saber que vai ser nessa div aqui. Agora, dentro dessa div aqui, toda a mágica acontece. Ela utiliza essa diretiva que chama ngView. Essa ngView representa, ela vai funcionar como um listener, basicamente, que vai renderizar o conteúdo que tiver sido selecionado na route. O Angular sabe que o conteúdo que eu selecionei através do route provider, por exemplo, quando selecionar o nosso /user, ele vai querer renderizar o user.html, e através dessa diretiva ngView que ele sabe, opa, eu tenho que renderizar ela aqui. Então o nosso user.html vai passar a ser o conteúdo dentro dessa div. Aí se eu quiser renderizar ela para outra tela, se eu quiser fazer uma outra chamada, por exemplo, voltar para a nossa home, o que ele vai fazer? Ele vai retirar o conteúdo que estava aqui, que era o nosso user, e vai passar para a nossa home. Então o conteúdo dessa div passa a ser a home. Então existe um efeito de transação dentro dessa div. E esse que é o conceito de single page application que eu disse no post da aula 4. Basicamente você tem uma única página. A única diferença é que dentro dessa página vai ter uma transição de arquivos HTML. Então você vai ter, num momento onde você fez uma chamada, ele vai renderizar um arquivo. Se você trocou a renderização, ele vai tirar aquele você trocou a chamada, ele vai trocar aquele arquivo pelo outro dessa nova chamada. Mas como que nós fazemos essa chamada? Bom, aqui para exemplificar, eu só simplesmente criei dois links. Eu criei um link com o nome de home e outro com o nome de user, só para eu saber qual view eu estou chamando. Quando eu clicar nesse link aqui, eu vou chamar a view da home, que vai ser esse arquivo home.html. E quando eu clicar na user, eu vou chamar esse arquivo, que vai ser o user.html. Mas como que eu sei que eu estou chamando ele? Bom, através da diretiva nghref. Se eu estivesse utilizando um HTML comum, um HTML puro, não existiria esse ng, só seria o href. Mas a diretiva do Angular tem o ng/href. É basicamente para você saber que você está utilizando essa funcionalidade, que é bem parecida mesmo com a funcionalidade padrão do HTML. A diferença é que, por padrão, nós precisamos colocar antes da nossa URL o hashtag. Porque o Angular ele utiliza esse hashtag / só depois desse hashtag que vai ser a nossa URL propriamente dita. Então o que vai acontecer? Quando eu clicar nesse item, nesse link, o que ele vai fazer é dar uma chamada de nghref só com barra. Esse barra vai ser lido no nosso módulo. Olha aqui. Então aqui ele ignora a nossa hashtag e vai ler só o barra. Aqui ele ignora a nossa hashtag e vai ver só o /user. Então aqui nós vamos fazer uma chamada para o home e para o user. E como que isso aqui fica na prática? Ok, eu salvei meu projeto. E depois que eu já rodei ele no Node.js, como eu já expliquei na aula anterior,
nós conseguimos rodar a nossa aplicação basicamente digitando localhost 2.5000, que foi a porta que eu configurei, barra o jogo da velha, que eu coloquei que é o padrão do Angular, barra user, que é a minha URL que eu estou acessando no momento. Se eu acessar, olha o que ele traz para mim. View do usuário, que é o texto que está setado dentro daquele HTML. Mas se eu clicar aqui na home, ele já muda. Vai ser conteúdo da home. Tá vendo então o que eles fazem? O meu home e user, eles não mudam. Por quê? Porque eles estão fora da div do viewport. Então eles não alternam. Ele sempre vai estar aqui porque ele está dentro do body do HTML. Mas todo o conteúdo que tiver aqui vai ser alterado de acordo com a minha rota. Então toda vez que eu clicar nesses botões, eles vão redirecionar para o arquivo HTML que eu estou dizendo para eles chamarem. E isso é configurado igual eu te mostrei nas nossas modules. Eu posso separar esse arquivo para deixar ele fora dali? Consigo. Mas eu só quis manter ali para a gente não criar mais arquivos do que o necessário. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi basicamente sobre como alternar as nossas rotas. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui no YouTube, assina no nosso canal, aproveita, segue a nossa página no Facebook e nunca deixe de visitar o nosso site. Lá você vai ter sempre as novidades, na nossa home mesmo, na parte do destaque, lá você vai ter sempre as novidades que a gente vai postando por último, ok? Então, até a próxima!